Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 163. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Vamos para mais um vídeo de estudos da obra de Ramatiz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar sobre a palavra aí, prana? Bom, eu já tinha ouvido falar, mas nunca entendi direito, até conhecer a explicação de Ramatiz sobre o assunto. É simplesmente incrível. Por isso, fiquem até o final do vídeo, porque você terá uma verdadeira aula sobre um dos conceitos mais importantes do hinduísmo, cujo serve para todos nós. O conteúdo é baseado no livro Elucidações do Além, psicografado por Hercílio Mais através do espírito Ramatiz, livro de 1964. E quem tiver interesse em adquirir o livro em questão, deixarei o link fixado nos comentários. Dito isso, vamos lá! Pergunta: em diversas obras espiritualistas de procedência oriental, temos encontrado habitualmente a palavra prana, e que, por vezes, também mencionais em vossas mensagens. Poderíeis dizer-nos alguma coisa sobre a natureza dessa força ou energia e qual a sua ação no intercâmbio entre o espírito e a matéria? Entre as inúmeras forças que emanam do Sol, fertilizando e interpretando as próprias energias dos orbes físicos que compõem o seu sistema planetário, a pedagogia espiritual do Oriente destaca três que são as mais importantes e úteis ao conhecimento da humanidade atual. São elas: Forhat, que é conhecido no Ocidente por eletricidade e que pode transformar-se em calor, magnetismo, luz e força ou movimento; Kundalini, ou fogo serpentino, energia solar muito vigorosa que se concentra no seio da Terra e depois flui violentamente para a periferia, ativando as coisas e os seres num impulso dinâmico de alto poder transformativo e criativo. Finalmente, a terceira força ou elemento é o prana, cuja energia ou vitalidade em potencial é responsável por todas as manifestações da vida no universo. O prana está em todos os fenômenos do mundo exterior da matéria, assim como também nutre a vida no mundo oculto espiritual, mental, astral e etéreo. Essas três manifestações energéticas emanadas do Sol, que é o centro principal da vida na Terra, conhecidas no Oriente por Forhat, Kundalini e Prana, jamais se transformam noutras formas de energias, pois tais elementos são tipos específicos, à parte, que atendem exclusivamente às necessidades e funções que mencionamos. Aliás, prana é palavra de origem sânscrita e traduzida textualmente, quer dizer sopro de vida ou energia vital. Para os orientais e principalmente entre os hindus, ela possui significação mais ampla, sendo considerada a manifestação centrífuga de um dos poderes cósmicos de Deus. Para a escolástica hindu, só há uma vida, o prana, tido como a própria vida do Logos. Prana é a vida manifestada em cada plano de atividade do Espírito Eterno. É o sopro vital de cada coisa e de cada ser. Na matéria, ele é a energia que edifica e coordena as moléculas físicas, ajustando-as de modo a comporem as formas em todos os reinos, como o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Sem prana, sopro indispensável, não haveria coesão molecular nem a consequente formação de um todo definido, pois é ele que congrega todas as células independentes e as interliga em íntima relação, sustentando as formas. A coesão celular formada pelo prana assegura a existência de uma consciência vital instintiva, garantindo uma unidade sensível e dominante, que atua em todos os demais planos internos da vida. O espírito, ao baixar do seu mundo espiritual para formar sua individualidade consciente no mundo material,
submete-se a um processo gradativo ou inerente a cada plano da vida, sendo um fenômeno uniforme em todo o universo. No mineral, essa consciência em formação permanece estática e adormecida, mas depois evolui para a irritabilidade de consciência do vegetal ainda em sonho. Em seguida, vivendo novos estágios de adaptações, ela alcança o estado de consciência instintiva animal e, finalmente, atinge o raciocínio glorioso do homem. Entretanto, em todo esse modelamento progressivo e demorado, o prana, energia vital, é o fio dadivoso que une as contas de imenso colar de moléculas para plasmar as múltiplas formas da vida. Recorrendo a rude exemplo, diríamos que assim como o cimento une os tijolos de um edifício, o prana é a liga, o elo vital, ou o elemento oculto, que associa os átomos, as moléculas e as células para compor o universo. Pergunta: poderíamos admitir que o prana é uma consequência da vida? O prana não é um efeito da vida, como ainda supõem alguns espiritualistas do Ocidente, pois o mineral, o vegetal, o animal e o homem é que são realmente seus produtos ou elementos resultantes, visto absorverem em sua intimidade o quantum dessa energia vital indispensável para se manifestarem no mundo. O prana está presente e atuante em todas as expressões de vida no universo, porque ele é a essência vital que alimenta desde o combustível mental, necessário ao homem para compor os seus pensamentos e ideias, assim como também vivifica a substância astralina que fotografa e manifesta todos os sentimentos das emoções do espírito. É sangue vital de incrível poder e amplitude cósmica que se manifesta em todos os planos da vida, pois sua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo do universo exterior, que é visível e sensível à consciência humana. Pergunta: alguns ocultistas explicam que os homens ricos de prana são os que vendem saúde. Isso é exato? Os organismos vivos, quando em equilíbrio e harmonia, só absorvem a quantidade exata de prana indispensável para manterem o seu corpo sadio e eufórico. Quando há excesso de prana no homem, isso afeta-lhe a saúde, pois o sistema nervoso torna-se excitado e irregular. É um estado mórbido que se torna um campo favorável à enfermidade física. E, em certos casos, pode mesmo ocorrer a morte sob a paradoxal diagnose de apoplexia vital. Esse fato é semelhante ao que acontece com a eletricidade, quando a voltagem muito elevada danifica e queima os equipos elétricos de capacidade reduzida, adequados à menor quantidade de força. É também caso idêntico ao do sangue que, em excesso, é danoso para o organismo humano, podendo resultar em ataque de apoplexia. Em sentido oposto, quando há prana em quantidade insuficiente para atender às necessidades vitais comuns, o homem torna-se anêmico e morre pela exaustão. Infelizmente, o terrícola ainda subestima os ensinamentos tradicionais esotéricos, pois se ele realmente se dispusesse a investigar e conhecer a natureza, o potencial e a função do prana, sabendo ativá-lo nas entranhas do seu organismo, ele conseguiria eliminar certas moléstias ainda frequentes em sua existência. Através da purificação de sua respiração e pela graduação consciente e proporcional dessa maravilhosa energia vital para o seu corpo, o homem atilado viveria à semelhança de um seguro aparelho de precisão, com excelente transformador de estabilidade, a regular-lhe a voltagem mais certa para o seu tipo biológico. Gozaria de um equilíbrio vital qual usina viva, a fornecer energia vigorosa e criadora para vitalizar os próprios familiares e proporcionar saúde aos enfermos. Dominando o metabolismo e a função dos chakras, do duplo etérico, então seria capaz de repor, de imediato, a carga vital faltante e consumida nas relações com as criaturas desvitalizadas. E, em sentido oposto,
poderia reduzir o excesso prânico que resulta em tensão nervosa, excita os movimentos e conduz o homem a atos violentos, como expansão equilibrante de seu vitalismo. Basta ao homem um conhecimento singelo da filosofia e dinâmica do chakra esplênico, que absorve o prana à altura do baço físico, para ele saber melhorar a cota e a qualidade do seu sangue, logrando uma purificação sanguínea capaz de livrar sua pele e seu corpo de excrescências, verrugas, manchas e impurezas. As mulheres que usam excesso de maquilagem envelhecem bem mais cedo que as recatadas na pintura das faces, pois o prana físico que se renova pela pele rarefaz-se e reflui para a intimidade do corpo ante o entupimento dos poros. Os antigos iniciados podiam apresentar-se remoçados e belos. A sua epiderme viçosa assemelhava-se à pele acetinada do pêssego, porque eles conheciam todos os segredos do prana e o distribuíam harmoniosamente na sua constituição psicofísica. Muitos iogues, já no limiar da morte física, concentram tal dose de prana no seu corpo carnal que o seu cadáver resiste dias, meses e até anos sem decompor-se, mantendo-se num aspecto incomum. Pergunta: o prana pode ser identificado pelos sentidos do espírito desencarnado e pela visão dos clarividentes encarnados, ou trata-se de uma energia sensível somente às entidades superiores? Enfim, o prana tem forma, cor ou estabilidade? O prana físico é de cor branca em sua manifestação unitária. No entanto, essa cor é a síntese ou a associação de outros 7 matizes e tons diferentes, algo semelhante às cores do espectro solar ou do disco colorido de Newton. Em verdade, não se pode avaliar as cores ou os matizes que sintetizam o prana pela mesma nomenclatura ou convenção das cores conhecidas no mundo físico pela focalização vibratória do olho humano. Entre os próprios homens, há diversidade na recepção vibratória ocular da cor, pois enquanto certas criaturas distinguem com absoluta nitidez o azul do verde, outras enxergam outros tons nessas cores. Os chineses, antes de seus olhos despertarem para a sensibilidade cromática atual, só viam o céu num tom de amarelo claro e transparente, conforme ainda se pode comprovar pelas suas pinturas de alguns séculos atrás. Ainda hoje, na China, enquanto a maioria já percebe o matiz azul do céu, ainda há pessoas que só se sentem atraídas pelas cores amarela, vermelha e preta, conforme se caracterizam certas manifestações artísticas e gostos do chinês. Esses matizes do prana que sintetizam a cor branca são o amarelo, o azul, o roxo, o verde, o alaranjado e 2 tipos de vermelho. Um destes é mais carregado e outro num tom róseo, que em certos casos emite reflexos lilazes. É por isso que o prana, ou energia vital, também, em sua cor branca, subdivide-se noutros matizes diferentes ao fluir pelos chakras do duplo etérico, que é o corpo etéreo intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Esses centros de forças etéricas, situados no duplo etérico, funcionam como verdadeiros prismas energéticos, variando em seu diâmetro, velocidade e cores, conforme a região em que se situam perpendicularmente ao corpo carnal, e quanto à atividade ou função que desempenham nas suas relações com o perispírito. Assim, os chakras situados nas regiões mais instintivas do homem, como o centro umbilical, o genésico e o kundalini, mostram-se em cores mais densas, porém mais robustas ou materiais, assinalando atividades de ordem mais afins ao mundo físico. Mas, nesse caso, eles se apresentam com os matizes mais pobres, menor número de raias, divisões ou pétalas. No entanto, os chakras situados nas zonas mais elevadas do homem, como o centro cardíaco à altura do coração, o laríngeo defronte à garganta, o frontal entre os supremos e o coronário no alto da cabeça,
também se manifestam nas pessoas de boa índole espiritual, sob aspectos cromáticos formosos, transparentes e contando maior número de raios ou pétalas. Isso acontece porque o prana físico, ao filtrar-se pelos chakras das regiões instintivas do ser, mostra-se mais grosseiro e decai em sua frequência vibratória habitual, ao sustentar a atividade mais animal. Mas assim que essas diversas cores fluem pelos chakras inferiores e depois atingem as regiões mais elevadas do homem, elas então se modificam, clareiam e sutilizam-se, aumentando em beleza e colorido, pois recebem a contribuição das energias sublimes descidas das regiões angélicas através do sublime canal espiritual situado no alto da cabeça do homem, o augusto chakra coronário de união divina, permanentemente aberto para a região alta da vida do espírito imortal. Os vegetais, os animais e os homens assimilam e irrigam-se de prana como o elemento fundamental de sua vida, mas possuem uma cor em sintonia perfeita com o seu tipo biológico e suas atividades psíquicas. Enquanto Francisco de Assis desenvolveu o seu chakra cardíaco e pôde destacar-lhe a cor rósea, peculiar do matiz prânico do amor. Nero, por exemplo, nutria-se de um prana vermelho sujo e arroxeado, de vitalidade extremamente sensual, vivificadora das práticas sexuais. Cada um dos 7 matizes do prana possui função distinta na vida do homem, pois enquanto o tom amarelo claro, formoso e transparente alimenta as atividades superiores do intelecto, já o amarelo sujo e opaco, de aspecto oleoso, é mais próprio do homem animalizado, cujas elucubrações cerebrais só operam nas regiões profundas do mundo instintivo. Só em casos raríssimos o homem seria capaz de absorver em si mesmo todo o conteúdo setenário do prana, e então adquirir a plenitude de consciência desde o mundo mental, astral, etéreo até o físico. O próprio Buda, cujo intelecto era de nível super-humano, revelava um tom dourado despedindo cintilações na transfusão prânica pelo chakra coronário, mas não manifestava ainda o branco absoluto da síntese total do prana. Em sentido oposto, Rasputin, o mago das trevas, nutria-se de um prana físico escuro, a síntese negativa dos 7 matizes inferiores, mas que puderam fortalecê-lo a ponto de resistir fisicamente a toda sorte de tentativas de assassinato na corte de Nicolau II, tendo mesmo neutralizado as reações tóxicas de fortes doses de arsênico e enfrentado a metralha de projéteis destruidores. É incrível, não é mesmo? Só um espírito muito elevado poderia ter tamanho conhecimento sobre o assunto tão denso. Infelizmente, Ramatiz é renegado por muitos por ser de linha mais oriental e às vezes por puro preconceito também, né? Infelizmente. Bom, quem quiser contribuir com o canal, seja membro. Isso ajudará na produção de mais vídeos como esse. Meu muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes de Descarga ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!